Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os atitídeos. É uma posição muito bonita, mas existem alguns detalhezinhos que a gente precisa prestar atenção. Vamos falar isso na aula de hoje. Bom, primeiro lembrar qual é a diferença do arabesque para o atitide. O arabesque é uma posição que a perna está completamente em extensão, o joelho está esticado, a ponta do pé está esticada, certo? Lembrando que o arabesque ele pode ser em qualquer uma das três posições, devant, second ou derrière. O atitide é muito próximo do arabesque, certo? Sua única diferença, o joelho está levemente flexionado. E eu quero que você preste atenção neste levemente flexionado. Eu não posso dobrar demais o joelho e fazer um atitide muito curtinho. Existem algumas metodologias que pedem um atitide mais curtinho, mas eu particularmente não ensino dessa forma para nenhum dos meus alunos e eu visualmente não acho uma posição muito bonita. Eu vou te explicar por quê e você vai ver isso na prática, você vai ver isso no meu próprio corpo. Então, o atitide é uma pequena flexão dos joelhos, os joelhos levemente flexionados. E ele existe nas três posições também, tá? Então, você pode encontrar um atitide devant, certo? Você pode sim encontrar um atitide à la second, sim, é uma posição bem estranha, tá? Mas ele existe. E o mais comum, um dos mais comuns, é o atitide derrière. Perceba que esse levemente flexionado do joelho, ó, é realmente algo sutil, tá bom? Mas aqui tem alguns macetes para você fazer atitides mais bonitos e mais alinhados. Primeiro ponto é, o mais básico que possa parecer é mantenha toda a sua perna em andeor. Ou seja, é muito comum a gente ver isso aqui. Ai, nossa, o meu atitide. Não, esse atitide não está em andeor. Porque a ponta do joelho está para cima, certo? Eu não tenho uma rotação em andeor vindo lá do quadril, lá da coxa. Então, essa é uma posição de atitide andeor baixinho que esteja, perceba. Aqui eu estou a 45 graus, mas é um atitude que está bem alinhado, porque eu estou girando toda a coxa, certo? Tem uma associação que eu gosto muito no atitude devant, que muitos professores fazem também. Imagina que o seu pé no atitude devant é uma bandeja e você precisa servir alguma coisa. Imagina ter um copo e você precisa servir esse copo para a sua plateia. Então, mostrando face, eu tenho esse calcanhar o mais para cima que conseguir. Cuidado só para não exagerar e você tombar o quadril e perder aquele retângulo do corpo. Aí não fica tão legal. Mas é lembrar que o calcanhar, eu tenho o giro da perna e o calcanhar o mais para cima que você tiver, como se fosse uma bandeja, você vai servir a sua plateia, certo? Da mesma forma, a ponta do pé está voltada para baixo. Isso significa que eu não tenho um pé para cima, enfim, é a base, mas vale a pena relembrar. Então, ponta dos pés para baixo, calcanhar para cima, uma leve flexão dos joelhos. Mais uma vez, alguns professores pedem, nossa, dá até uma cãibra. Alguns professores pedem um atitude mais curto, mas perceba nesse vídeo. Eu vou fazer uma posição aqui, ó. Esse é um atitude, que poderia ser, e esse é um atitude também, que é o que eu ensino, um atitude mais longo. Mas não parece maior do que essa? Olha a diferença. Tô aqui no meu retorno, eu tô vendo. A perna visualmente dá uma linha mais bonita. Se você é mais baixinha, isso vai te valorizar muito quando você estiver na sua aula, quando você estiver no palco, tá? Isso serve para todas as posições. Num atitude à la second é a mesma coisa. Se eu dobrar demais, fica tão legal, tá? Deixa um pouco mais alongado. Tenta pecar pelo excesso de extensão do que pelo excesso de flexão. Ou seja, tenta pecar pelo excesso de perna esticada do que pelo excesso de perna dobrada, tá bom? No derrière, a mesma coisa. Alguns professores pedem aqui, ó, mais curtinho, mas eu particularmente acho a extensão, né, o atitude mais alongado, mais esticado, mais bonito. Aqui, voltando só no ala second, a linha que eu tenho de andeó, de calcanhar, serve também no second.
Peguei uma barra aqui para me ajudar na posição. Então, o calcanhar é como se eu quisesse mostrar a sola da minha sapatilha para o meu público. Claro que esse não é o meu andeor, mas é sempre a ideia de mostrar a sola do pé lá para o meu público. Esse aqui é um attitude à la seconde. Tudo bem? Cuidado com isso, tá? E muito menos com isso. O derrière funciona exatamente da mesma forma. A tendência, olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. A tendência que as pessoas têm é de querer subir demais o pé. Só que no momento que eu subo demais o pé, olha o que acontece com o meu joelho. Ele cai e eu fico muito andedã. Então, de nada adianta eu ter um pé lá em cima, mas o meu joelho está caído, tá? Então, é muito mais bonito, muito mais limpo se você manter o seu joelho em anterior, por mais que seu pé de fato não suba. O meu não sobe e tá tudo bem. Estamos aqui numa posição alongada, com atitude bem construído, tá? E claro, se você tem mais flexibilidade, mobilidade na coluna, você consegue subir mais a sua coxa, tá? E esse é um detalhe importante no attitude derrière. Sempre pensa pela coxa. É como se tivesse alguém com a mão nessa parte interna da coxa, ó, fazendo força para você subir, tá? Imagina uma mão ali e te puxando para cima pela coxa. Porque, de novo, se você pensar pelo pé, a tendência de fazer isso aqui é gigantesca. E aqui vale a pena relembrar que o attitude ele é muito importante porque ele não deixa de ser uma passagem de outros movimentos. Por exemplo, quando a gente vai fazer um développé em qualquer uma das posições, antes de esticar, eu passo por um attitude. Eu não preciso de fato segurar, a não ser que o professor peça, mas se eu tenho um développé, eu não deixo de passar por um attitude antes da extensão. Ou seja, a gente faz a attitude várias e várias e várias vezes ao longo da nossa jornada bailarinística, tá? Então, se você pensar num attitude mais bonito, naturalmente o seu arabesque também vai ficar mais bonito. Assim como o Grand Pas Jeté ou o Grand Rond de Jambe, que a gente passa por um attitude antes da movimentação, tanto no devant quanto no derrière, certo? Então, bons attitudes para você, estude a posição, tá? Passa de frente para o espelho, tenta avaliar, não tem um espelho? Deixa o celular, faça alguns vídeos, en face, nos croisés, nos effacés, onde vai mostrar alguns pontos que a gente precisa melhorar. Testa, estude as posições, se veja no espelho, se veja em vídeos, para você conseguir fazer esses pequenos ajustes, fazer a lapidação das suas posições, das suas movimentações, ok? Muitos attitudes para você e eu te vejo numa próxima aula.